Olá, meu povo! Aqui quem fala com vocês é o Carlos Henrique, também conhecido como Carlão. Sou youtuber educacional de história e estou aqui para ajudar você, estudante, a passar nos grandes vestibulares que nos esperam e que nos aguardam por aí. Bom, a pedido de vocês, né, eu tinha colocado uma caixa de perguntas no meu stories do Instagram e vocês tinham pedido também para eu fazer uma videoaula sobre Brasil Colônia, né, nessa reta final aí para o Enem 2021. Então hoje a nossa videoaula nós vamos conversar, revisar um pouco mais os principais conceitos sobre o Brasil colonial, tá bom? Então vamos lá. O Brasil Colônia, na história do Brasil, é a época que compreende o período de 1530 a 1822. Este período começou quando o governo português enviou ao Brasil a primeira expedição colonizadora chefiada por Martim Afonso de Souza. Em 1532, ele fundou o primeiro núcleo de povoamento, a Vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. Logo após a chegada dos portugueses ao novo território, a primeira atividade econômica girava em torno da exploração do pau-brasil, existente em grande quantidade na costa brasileira, principalmente no nordeste do país. Esse período ficou conhecido como ciclo do pau-brasil ou ainda pré-colonial. A exploração do pau-brasil foi meramente extrativista e não deu origem a uma ocupação efetiva. O trabalho de derrubar árvores e preparar madeira para embarque era feito pelos indígenas e uns poucos europeus que permaneciam em feitorias na costa. Explorado de forma predatória, as árvores próximas da costa desapareceram já na década de 1520. Ou seja, meu povo, nesse período pré-colonial, né, do Brasil colônia, o primeiro ciclo de exploração, né, a primeira atividade econômica foi a exploração do pau-brasil, que ficou conhecido como ciclo do pau-brasil. O pau-brasil, ele era basicamente uma árvore, né, que conseguia extrair uma certa tinta quando era explorada. Então, por isso, é daí que surgiu também a origem do nome do nosso país, né? Brasil, que se originou do nome dessa árvore, pau-brasil. Então é por isso que vem esse nome Brasil, né? Que foi colocado esse nome Brasil para o nosso país aqui. E nessa árvore conseguia extrair uma certa tinta. Então por isso que ela foi bastante explorada para atividade econômica na época. Várias expedições foram enviadas por Portugal visando reconhecer toda a costa brasileira e combater os piratas e comerciantes franceses. As mais importantes foram as comandadas por Cristóvão Jacques, que é de 1516 a 1526, que combateu os franceses. Também Martim Afonso de Souza combateu a pirataria francesa. Da mesma forma, ele instalou em São Vicente a primeira povoação dotada de um engenho para a produção de açúcar. Para colonizar o Brasil e garantir a posse da terra, em 1534, a coroa dividiu o território em 15 capitanias hereditárias. Estas eram imensos lotes de terra que se estendiam do litoral até o limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. Esses lotes foram doados a capitães, donatários, pertencentes à pequena nobreza lusitana, que, por sua conta, promoviam a defesa local e a colonização. Os documentos que comprovavam o direito de posse das terras eram as cartas de doação. Cada capitão donatário era considerado autoridade máxima, tendo o objetivo de povoar, administrar, proteger, fundar vilas e desenvolver a economia. Ou seja, naquele período, as capitanias elas eram imensos lotes de terra que foram divididos, né, em 15 capitanias naquele período. E naquela época, a coroa portuguesa colocou alguns capitães, né, que também foram chamados donatários, para tomar conta de determinadas terras, capitães que eram de sua confiança. Então era basicamente assim que funcionava o sistema das capitanias hereditárias. Foram lotes de terra, né, que foram divididos em 15 capitanias na época do Brasil colônia, e cada donatário tomava conta de determinadas terras naquele período. E com isso, a coroa portuguesa não dava auxílio financeiro aos donatários, mas concedia privilégios a eles, como escravizar indígenas, cobrar tributos, doar lotes de terra não cultivados e usar todos os recursos naturais da região.
Vale lembrar que as capitanias não pertenciam aos donatários, mas à coroa portuguesa. Por isso, ela cobrava um imposto de 10% da produção que ali fosse desenvolvida, ou seja, 10%, né, daquilo que era produzido em determinada terra. A produção do açúcar foi escolhida porque era um produto bastante procurado na Europa naquele momento. Foi no nordeste do país que a atividade açucareira atingiu seu maior grau de desenvolvimento, principalmente nas capitanias de Pernambuco e da Bahia. Nos séculos XVI e XVII, estas regiões tornaram-se um centro dinâmico da vida social, política e econômica do Brasil. E aí, meu povo, né, eu trouxe uma tabela aqui para vocês, né, uma tabela para vocês entenderem ainda melhor como que funcionava o sistema das capitanias hereditárias, né. Aqui eu coloquei algumas capitanias e os donatários que tomaram conta dessas capitanias na época. E aqui temos a capitania de Maranhão, o lote 1, os donatários eram o Ares da Cunha e o João de Barros. No Maranhão, lote 2, o donatário era o Fernando Álvares de Andrade. No Ceará, o donatário era Antônio Cardoso de Barros. No Rio Grande, era o Aires da Cunha e o João de Barros. No Itamaracá, era o Pero Lopes de Souza. Em Pernambuco, era o Duarte Coelho. Em Bahia de Todos os Santos, era Francisco Pereira Coutinho. Em Ilhéus, era Jorge de Figueiredo Correia. Em Porto Seguro, era Pedro do Campo Tourinho. No Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho. Em São Tomé, Pedro de Góes da Silveira. Em São Vicente, Martim Afonso de Souza. Em Santo Amaro, Pedro Lopes de Souza. E aqui em Santana, era também o Pero Lopes de Souza. E, meu povo, vale lembrar que esse sistema de capitanias hereditárias falhou na época, né? Porque aqui nós vemos aqui muitas capitanias, só que apenas duas deram certo, que foram as capitanias de Pernambuco e a capitania também de São Vicente. Por que de Pernambuco e São Vicente? De Pernambuco, por quê? Como vocês já sabem, em Pernambuco era o centro que tinha um maior desenvolvimento econômico em relação à produção do açúcar. Então por isso que deu certo também naquela época. E em São Vicente, porque naquela terra eles usavam os indígenas, né? Eles faziam um comércio, né, de escravizar ali os indígenas. Na época eles compravam os indígenas que eram escravizados naquele período. Então por isso que isso deu certo também. E nas outras capitanias deu muita falha por motivo do quê? De que os indígenas que estavam nas outras capitanias começaram a lutar também pelos seus direitos de posse das terras. E também porque da questão econômica. A coroa portuguesa naquela época não dava uma boa atenção para os donatários, para as capitanias da época. Então por isso que começou a falhar também nesse lado, entenderam? Então por isso que as capitanias que se destacaram foram Pernambuco e São Vicente. O sistema de governo geral foi criado em 1548 pela coroa, com o objetivo de organizar a administração colonial. O primeiro governador foi Tomé de Souza, que foi de 1549 a 1553, que recebeu do governo português o conjunto de leis a serem aplicadas na colônia. Essas determinavam as funções administrativas, judicial, militar e tributária do governo geral. Além disso, fundou a cidade de Salvador, que seria a primeira capital da colônia. O segundo governador-geral foi Duarte da Costa, de 1553 a 1558. E o terceiro foi Mendes Sá, que foi de 1558 a 1572, que expulsou os franceses do Brasil, além de fundar a cidade de São Sebastião, que se tornaria o atual Rio de Janeiro. Além disso, o governo geral no Brasil Colônia também contava com 3 cargos auxiliares também. O ouvidor-mor, responsável pela justiça do governo, o provedor-mor, responsável pelo setor financeiro, e o capitão-mor, responsável pela defesa do litoral. Em 1572, depois da morte de Mendes Sá e de seu sucessor Dom Luís de Vasconcelos, o governo português dividiu o Brasil em 2 governos, cuja unificação só voltou em 1578. O governo do Norte, com sede em Salvador, e o governo do Sul, com sede no Rio de Janeiro.
Em 1580, Portugal e todas as suas colônias, inclusive o Brasil, ficaram sob o domínio da Espanha, situação que perdurou até 1640. Este período é conhecido como Unificação Ibérica. Em 1621, ainda sob o domínio espanhol, o Brasil foi novamente dividido em dois estados, o estado do Maranhão e o estado do Brasil. Essa divisão durou até 1774, quando o Marquês do Pombal decretou a unificação. Bom, agora vamos explicar um pouquinho como é que funcionava esse processo de ciclo da cana-de-açúcar e também como que funcionou o processo do ciclo do ouro e dos diamantes também na época. Em um primeiro momento, o cultivo de cana foi escolhido como principal atividade das capitanias, porque já era cultivado nas colônias africanas e se adaptou muito bem ao litoral nordestino brasileiro. Além disso, era um produto bastante comprado na época. Mesmo com o declínio das capitanias, a atividade continuou sendo incentivada pelo governo geral. O comércio na colônia respeitava o pacto colonial, o qual dizia que a colônia, que era o Brasil na época, só podia comercializar diretamente com a metrópole, que era Portugal. Os historiadores caracterizam esse tipo de agricultura como plantation. Suas principais características eram o latifúndio, que eram grandes propriedades de terra, a exportação, que visava a venda para o mercado externo e não para o país mesmo, a monocultura, que só produziam uma espécie vegetal, a escravista, que era o uso de trabalho escravo indígena e negro, mão de obra barata e farta. As unidades eram conhecidas como engenhos e eram locais formados por terras para plantio. A casa grande, onde moravam senhores proprietários, a senzala, que abrigava os escravos, e a casa de engenho, onde se encontrava as máquinas para a moenda. Isso só era possível graças à existência de atividades secundárias, como a pecuária, o tabaco e a agricultura de subsistência. O gado era utilizado como força motriz, transporte e alimentação. O tabaco era trocado por escravos e fomentava a mão de obra. As lavouras de subsistência permitiam a alimentação da colônia com mandioca e hortaliças. Nesse caso, a mão de obra era livre e mestiça. A princípio, os portugueses escravizaram indígenas, mas eles resistiam fortemente. Apesar de os jesuítas condenarem qualquer tipo de escravidão, o foco da ação missionária era indígena, pois queriam catequizá-los e introduzi-los na sociedade desde o momento da descoberta do Brasil. A partir disso, os colonos escravizaram negros vindos da África, onde haviam outras colônias portuguesas. Como as condições de transporte eram precárias no navio negreiro, eles já chegavam sem forças para resistir tanto quanto os índios, embora fundaram quilombos para se refugiar. Por fim, destacamos a participação dos holandeses. Eles financiavam a montagem do engenho, refinaria, transporte e distribuição. Porém, expulsos do litoral brasileiro, tentaram invadir o território, mas fracassaram e se mudaram para a região do Caribe. Começaram a plantar sua própria cana, iniciando a crise do açúcar no Brasil. Ou seja, meu povo, nesse período, só para complementar aqui, esse ciclo da cana-de-açúcar teve uma atividade econômica tão grande em Portugal na época. Por quê? Porque com a cana-de-açúcar que era feita aqui no Brasil, a cana-de-açúcar que tinha aqui no Brasil, ela era utilizada para produzir o próprio açúcar, né? O açúcar que consumimos hoje. E naquela época, em Portugal, isso foi uma atividade econômica que foi muito desenvolvida naquela época. Então aquilo dali chamou a atenção dos portugueses. Então por isso que eles queriam explorar a cana-de-açúcar naquela época para produzir esse material, né, que é o açúcar, esse elemento que é o açúcar, que foi bastante comercializado em Portugal na época. E só para ressaltar aqui também, naquela época, a cana-de-açúcar, além de ser usada para produzir o próprio açúcar, era também utilizada para produzir a cachaça naquele período, né? E a cachaça foi uma bebida que o povo brasileiro, que o povo gostou muito naquela época aqui no Brasil. Só que o que aconteceu? Portugal estava comercializando o vinho naquela época.
E Portugal queria que os brasileiros, o povo que estava aqui no Brasil colônia, consumisse o vinho. Só que o povo quis consumir a cachaça. Então, por causa dessa intriga, né, essa confusão entre Portugal e Brasil colônia, Portugal querendo que o Brasil consumisse o vinho, o Brasil querendo consumir a cachaça, isso gerou uma revolta que ficou conhecida como a Revolta da Cachaça. Eu já fiz um post sobre isso no Instagram. Tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, @isto para todos. Eu vou deixar aqui embaixo aqui na descrição do vídeo para vocês, que eu falo basicamente sobre essa revolta também, né? Que foi uma revolta que aconteceu dentro do contexto do Brasil colônia na época. Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, saíram de São Paulo dois tipos de empreendimentos. As entradas eram para expansão territorial, financiadas e organizadas pelo governo. As bandeiras eram dos indivíduos endinheirados, também incentivados pela coroa, mas usando recursos próprios, que buscavam pedras preciosas ou índios. Com a descoberta do ouro pelos bandeirantes no final do século XVII e crise do açúcar, a economia passou a se voltar para a extração do minério, principalmente na região de Minas Gerais, que foi uma região que teve que era bastante concentrada ali os minérios e o ouro na época. A partir daí se espalhou em várias partes do território nacional e no século XVIII a mineração era a grande fonte de riqueza da metrópole. Porém, a metrópole usava o ouro para entesouramento, ou seja, para estética e status, e não para investimento comercial e geração de lucro. O ciclo do ouro e do diamante no Sudeste, até então não explorado, foram responsáveis pela fundação de vilas afastadas do controle da coroa, como Mariana e Ouro Preto, que é a antiga Vila Rica. Assim, surgiu um grande crescimento urbano e comercial, além de mudanças sociais para os mestiços que encontrassem ouro. Logo que notou, a metrópole passou a cobrar altos impostos, como um quinto, que correspondia à quinta parte do que era produzido, 20% sobre todo o ouro retirado. Dizem que daí surgiu a expressão quinto dos infernos. O ouro começou a ficar mais escasso, visto que não é um recurso renovável, e mesmo assim, Portugal não diminuiu os impostos, porque tinha acabado de passar por um terremoto e precisava de reconstruir. Decretou mais um imposto chamado derrama, obrigando cada região a recolher 1,5 toneladas de ouro por ano, entregado para Portugal. Esse foi um dos motivos que levou ao surgimento de revoltas sociais que veremos agora, né, nos próximos slides aí que nós vamos ver. Fundamentalmente, três grandes grupos étnicos, o indígena, negro africano e o branco europeu, principalmente o português, entraram na formação da sociedade colonial brasileira. Os portugueses que vieram para o Brasil pertenciam a várias classes sociais em Portugal. A maioria era formada por elementos da pequena nobreza e do povo. Também é preciso ter em conta que as tribos indígenas tinham línguas e culturas distintas. Algumas eram inimigas entre si, e isto era usado pelos europeus quando desejavam guerrear contra os portugueses. Da mesma forma, os negros trazidos como escravos da África possuíam crenças, idiomas e valores distintos, e não constituíam um povo homogêneo. No entanto, tudo isso foi sendo absorvido pelos portugueses indígenas. No Brasil colônia, o engenho era o centro econômico de toda a vida social. Isso possibilitava o senhor da casa grande concentrar em torno de si grande quantidade de indivíduos e ter autoridade máxima, o prestígio e o poder local. Em torno do engenho viviam os mulatos, geralmente filhos dos senhores com negras escravizadas. Os negros escravizados, o feitor, o mestre do açúcar, os holandeses, os trabalhadores livres e etc. Nos primeiros anos, logo depois da descoberta, a presença de piratas e comerciantes franceses no litoral brasileiro foi constante. A invasão francesa se deu em 1555, quando conquistaram o Rio de Janeiro, fundando ali a França Antártica, sendo expulsos em 1567.
Em 1612, os franceses invadiram Maranhão. Ali fundaram a França Equinocial e a povoação de São Luís, onde permaneceram até 1615, quando foram novamente expulsos. Os ataques ingleses no Brasil se limitaram a saldos de piratas e corsários que saquearam alguns portos, invadiram as cidades de Santos e Recife e o litoral do Espírito Santo. As duas invasões holandesas no Brasil se deram durante o período em que Portugal e o Brasil estavam sob o domínio espanhol. A Bahia, sede do governo geral do estado do Brasil, foi invadida, mas a presença holandesa durou pouco, de 1624 a 1625. Em 1630, a capitania de Pernambuco, que era o maior centro açucareiro da colônia, foi invadida por tropas holandesas. A conquista foi consolidada em 1637 com a chegada do governante holandês, o conde Maurício de Nassau. Ele conseguiu firmar o domínio holandês em Pernambuco e estendê-lo por quase todo o nordeste do Brasil. A cidade do Recife, o centro administrativo, foi urbanizada, saneada, pavimentada, foram construídos pontes, palácios, jardins. O governo de Maurício de Nassau chegou ao fim em 1644, mas os holandeses só foram expulsos em 1654. Em 1640, as rendas do comércio brasileiro eram essenciais para Portugal. Por isso, passou a exercer controle mais rígido sobre a arrecadação de impostos e as atividades econômicas, chegando a proibir o comércio com estrangeiros. O descontentamento com a política econômica da metrópole fez surgir algumas revoltas, e entre elas foram a Revolta de Beckman, que aconteceu em 1684, no Maranhão, a Guerra dos Emboabas, que foi de 1708 até 1709 em Minas Gerais, a Guerra dos Mascates, que aconteceu em 1710 em Pernambuco, e em fins do século XVIII também teve início os movimentos que tinham como objetivo libertar a colônia do domínio português. Entre elas, a Inconfidência Mineira, que aconteceu em 1789, a Conjuração Baiana também, que aconteceu em 1798. Ou seja, meu povo, esses movimentos, essas revoltas foram com o principal objetivo de protestar também contra o que acontecia naquela época, a alta arrecadação de impostos da coroa portuguesa e a desigualdade também social que tinha naquele período. Vale lembrar que a Inconfidência Mineira, ela foi também um movimento de cunho separatista, ou seja, eles realmente queriam separar, a colônia, o Brasil, naquela época, da metrópole de Portugal. Esse era também um dos objetivos naquele momento. E a Inconfidência Mineira também nos faz lembrar que esse sentimento de libertar, de ter um país independente, já veio bem antes do processo de independência do Brasil, através de quando o Brasil era colônia. E vocês sabem, que dentre esses líderes da Inconfidência Mineira, nós tivemos o Tiradentes, que foi o único dali que realmente deu a sua vida, em prol do povo, se sacrificou em prol do povo, e o seu corpo, ele foi esquartejado também naquele período, e as suas partes, as partes do seu corpo foram colocadas em várias regiões ali de Minas Gerais. Então, esse movimento foi um movimento também de cunho separatista. E a Conjuração Baiana, ela teve como principal objetivo lutar, abolir também a escravidão naquela época e lutar em prol de uma igualdade social naquele período. Então eles realmente estavam representando o povo naquela época, Então esses movimentos aconteceram em prol disso, em prol de uma igualdade, em prol de realmente libertar, tornar o Brasil um país independente naquele período, porque desde aquela época já teve sentimento da independência do Brasil. Bem antes desse processo de independência já tinha esse sentimento de independência no nosso país que eles estavam querendo fazer. No início do século XIX, a conjuntura criada pelas guerras napoleônicas
provoca a mudança da sede do reino para o Brasil. Em 1815, com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, o território deixa de ser colônia e, mais tarde, a independência do Brasil é realizada em 1822. E vocês querem saber como que deu esse processo de independência do nosso país? Vocês querem saber como que funcionou tudinho, tudo completo sobre esse processo de independência do Brasil? Vou deixar um card aqui em cima, tá bom? Sobre a videoaula que eu já fiz, uma videoaula que ficou muito boa sobre independência do Brasil. E aproveitando também, eu vou deixar aqui também no card uma videoaula que eu coloquei também, que eu fiz sobre a Inconfidência Mineira, para vocês entenderem ainda um pouco mais a fundo o que foi esse movimento também, que aconteceu dentro do contexto do Brasil colônia. Bom, então vamos praticar agora, né? Vamos praticar aí duas questões, já que estamos na reta final aí do Enem 2021. Lembrando que essa videoaula foi só para reforçar os principais conceitos do Brasil colônia, né? Os principais momentos do Brasil colônia para o Enem 2021. E agora vamos praticar um pouco. Né? Essa questão que eu peguei aqui foram duas questões são duas questões que nós vamos fazer aqui. A primeira delas é a do Enem 2016, que fala bem assim o enunciado. O que ocorreu na Bahia de 1798, olha só, já pega o ano aí. Ao contrário das outras situações de contestação política na América Portuguesa, em que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada das colônias no Império Luso. Dessa feita, ao contrário do que se deu nas Minas Gerais, em 1789, a sedição avançou sobre a sua decorrência. A diferença entre as sedições abordadas no texto encontrava-se na pretensão do que? Ou seja, meu povo, basicamente a gente tem que, lendo o enunciado, você vê de primeira aqui no começo do enunciado que ele se refere ao ano de 1798. Ele fala o que ocorreu na Bahia de 1798. Então, ou seja, foi o que eu acabei de falar aqui com vocês. O movimento, a revolta da Conjuração Baiana, que aconteceu nesse ano. Então, essa principal diferença entre as sedições abordadas no texto encontrava-se na pretensão do que? Qual que era a pretensão nesse ano aí de 1798? O que eles pretendiam fazer? Eles pretendiam abolir, né, a escravidão africana. Então, por isso que a alternativa correta é a alternativa B da questão. Não era eliminar a hierarquia militar, não era anular o domínio metropolitano, não era suprimir a propriedade fundiária e nem também extinguir o absolutismo monárquico naquele período. Então, por isso que a alternativa correta é a alternativa B, abolir a escravidão africana. Em 2013, seguiam-se 20 criados custosamente vestidos e montados em soberbos cavalos. Depois destes, marchava o embaixador do rei do Congo, magnificamente ornado de seda azul, para anunciar ao Senado que a vinda do rei estava destinada para o dia 16. Em resposta, obteve repetidas vivas do povo que concorreu alegre e admirado de tanta grandeza. Ordinária dos tempos coloniais, a festa da coroação do rei do Congo evidencia um processo do quê? Naquele período, ele evidenciou um processo de ressignificação cultural, sabe? O rei do Congo, naquela época, essa comemoração, fez esse período de ressignificar a cultura aqui no Brasil, sabe? Incluindo, incluindo a união de brancos, negros, indígenas, enfim. Então, por isso que teve esse período da festa do Rei do Congo no Brasil. O Rei do Congo ele serviu basicamente para isso, essa comemoração, né? Comemorar essa ressignificação cultural, né? Essa mistura de novo, essa união, né? Entre brancos, negros, indígenas, contribuindo para uma igualdade, né? Uma igualdade social que eles queriam ter. Essa comemoração, não discriminando, não colocando uma cultura acima da outra, e sim ter uma igualdade social. Então, por isso que teve essa comemoração, então, do Rei do Congo. E a alternativa correta é a alternativa E, ressignificação cultural. Não foi uma exclusão social, né? Essa comemoração não teve esse principal objetivo, não foi impor algo religioso, não foi uma acomodação política e nem uma supressão simbólica, e sim uma ressignificação cultural naquele período.
E é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês aí de alguma forma nessa reta final do Enem 2021. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, vocês podem ir no meu Instagram, mandar um direct pra mim que eu respondo vocês, tá bom? Se vocês quiserem também, deixa aqui nos comentários alguma dúvida que vocês tiverem sobre o Brasil Colônia, que eu vou estar respondendo vocês com o maior prazer, tá bom? E é isso, meu povo. Tchau, tchau. Até mais.